Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Será que o horóscopo realmente ajuda? Bom, é claro que os adeptos irão falar que sim, mas por que eles pensam assim? Pesquisando algumas publicações, certa pessoa explicou: leio todo dia meu horóscopo e diria que em cerca de 80% as coisas que me disseram se provaram corretas. Ou seja, tais pessoas acham que soluções ou pelo menos orientações para os seus problemas podem ser encontradas nos horóscopos. Uma pergunta: são realmente de ajuda as colunas de horóscopos dos jornais e das revistas? No livro Astrologia para a Era de Aquário, da astróloga Alessandra Mark, escreveu: essas leituras quase que não têm chance de se aplicarem a um indivíduo, exceto a base da coincidência, mas não se pode desperceber o poder da sugestão. Agora pare e pense: gostaria que sua vida fosse guiada por uma simples coincidência ou unicamente pelo poder da sugestão? Bom, a crença, obviamente, se baseia na noção de que, de algum modo, os corpos celestes exercem poderosas influências sobre a vida das pessoas. Todavia, como poderia isso ser verdade em vista da ampla distância entre os planetas e a Terra? Os cientistas têm demonstrado que o efeito dos corpos celestes sobre os indivíduos, se é que isso existe, é insignificante. Efetivamente, a própria premissa de que se baseava a astrologia, de que a Terra era o centro do universo e de que o Sol e os planetas giravam à volta dela, é falsa. Ao passo que a utilidade do horóscopo é questionável, surge uma pergunta importante: poderiam os horóscopos ser prejudiciais? Sim, poderiam. Ao ler as colunas do horóscopo, corre o risco de você perder a capacidade de fazer importantes decisões. Como o astrônomo Roger Culver disse: o perigo é que passe a responsabilidade para outrem. Os astros me obrigaram a fazer isso. Na verdade, a pessoa talvez leia as colunas apenas para divertir-se, mas suponhamos que certo evento em sua vida coincide com o que ela leu no horóscopo. Não poderia tal pessoa ser sutilmente levada a crer que existe alguma verdade nas predições dos horóscopos? Não seria tentada a ficar mais profundamente envolvida na astrologia? Ou seja, poderia acontecer algo mais sério? O que começou com uma curiosidade inocente poderia transformar-se numa prática que viola os ensinamentos bíblicos. Deus disse aos antigos israelitas que ele odiava qualquer forma de adivinhação, incluindo a feita através da contemplação dos corpos celestes. Para mostrar que o assunto é muito grave, a Bíblia diz: se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o Senhor lhe dá, for encontrada fazendo o que o Senhor, seu Deus, reprova, violando a sua aliança e desobedecendo os meus mandamentos, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade e ficar comprovado que se faz tal abominação em Israel, leve o homem ou a mulher, se estiver praticando esse pecado, à porta da sua cidade e apedreja-o até morrer. Deuteronômio 14, 2-5. Por que Deus detesta que se utilize o Sol, a Lua e as estrelas como sinais que anunciam o futuro? Bom, primeiro, porque isso age contra o seu propósito em criá-los. Gênesis capítulo 14-18 diz: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom.
Devemos voltar-nos para o Criador e não para as coisas criadas, em busca de orientação. Em Romanos, capítulo 1, versículo 25 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas de seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Segundo ponto, porque Deus deve ocupar um lugar ímpar em sua vida. A adoração a Ele não deve ser partilhada com nenhuma outra coisa ou pessoa. Deuteronômio 4:24 diz: pois o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Terceiro ponto, porque poderia abrir uma brecha para o ocultismo e mexer com o oculto poderia fazer de uma pessoa insuspeita um alvo fácil para a força sobrenatural que está por trás do ocultismo, que são os demônios. Prova disso é em Atos, capítulo 16 ao 18, que diz: certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltando-se e disse ao Espírito: em nome do Senhor Jesus Cristo, lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. A palavra de Deus é superior, é viva e eficaz. Deus nos proveu sua palavra, que é sempre digna de crédito. Ele nos assegura dizendo: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Isaías 55:11. Devemos ser praticantes da palavra de Deus, porque ela é o nosso guia. Ou seja, em vez de ser guiado pela mão trêmula de um horóscopo ou de um astrólogo, deposite sua confiança na mão firme de Jesus. Até o próximo vídeo e não deixe de se inscrever no meu canal.